Francisco ficou bem. Já estamos. Sim, senhora. Como é que é, Leonardo? Tudo bem, deixa-me lá checar se isto funcionou ou não. Eu acho que está a funcionar. Já me apareceu aqui, Tiago Borges está em direto agora. E. Pá, acho que sim, meu. Acho que está tudo. Estou para Está isto. a bombar, já está aqui. Já está aqui o pessoal a entrar. Pronto, então. Como é que é, pessoal? Então, mais uma vez, hoje temos aqui um formato um bocadinho mais moderno. Tive que estar aqui a aprender com o meu amigo Leonardo, para ver se tornamos isto assim um bocadinho mais profissional e já não vai acontecer aquele problema do estamos à espera, será que a pessoa vai entrar, tem que estar aqui, pronto. Assim entramos diretamente logo em conjunto. Hoje temos cá o Leonardo Cunha, onde eu vou deixar que ele se apresente por si próprio. Portanto, Leonardo. Oi, olá pessoal. Epá, antes de mais nada, Tiago, olha, muito obrigado por este convite. Antes de eu me apresentar, como tu sabes, és uma das grandes referências do campeonato de kickboxing nacional. Tenho estado a acompanhar as tuas entrevistas. Acho que estás a fazer um bom serviço, a tentar esclarecer as pessoas do que é que se passa dentro do panorama do kickboxing, e depois tens sempre entrevistados muito interessantes que têm perspectivas muito diferentes. Pá, eu sinceramente tenho que dizer do coração, senti-me bastante surpreendido pelo facto de ser convidado, mas depois quando falaste comigo e disseste qual é que era o intuito da nossa conversa, compreendi muito bem a ligação. E quero começar desde já por te cumprimentar a ti, te agradecer este convite. Acho que sinto bastante honrado pelo facto de teres-me convidado, e também a todas as pessoas que nos estão a ver agora ou mais tarde, porque há pessoal que depois apanha isto mais tarde. Já sei como é que funciona, tem alguma indisponibilidade na altura. Bom, para me apresentar, poderia começar com nasci em e fui em, né? Mas vou tentar ser o mais resumido possível, que é para nós também termos mais tempo para falar de outras coisas. Mas, começando e falando da minha história ligada ao kickboxing, eu comecei a praticar kickboxing em 1998, mais ou menos, tinha 15 anos, se não estou em erro, com o mestre Julião Santos, no Oriental de Lisboa, que tinha uma escola enorme de full contact. Portanto, quando falamos de kickboxing, eu venho de uma escola e eu já, quando era miúdo, também já tinha lá feito uns treinos durante uns meses, ainda mais jovem, tipo 9, 10 anos, porque eu lembro-me do campeonato ibérico Desculpa, o campeonato da Europa de 94, portanto, para eu me lembrar dessa cena do Pérez e etc. E atenção que tocaste no nome do Julião, que é uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito do Julião. Pronto, foi, por acaso, comecei logo com o pé direito, que foi com um grande mestre, principalmente pela transmissão de valores, que é aquilo que lhe grande caracteriza. É uma pessoa eticamente retilínea, é uma pessoa cheia de valores, e sempre transmitiu isso aos seus atletas. E, por acaso, é uma qualidade que eu lhe admiro muito, não só das qualidades técnicas, como sabes, já foi selecionador de light contact e full contact durante muitos anos, então comecei logo com o pé direito. Em 99, aí os meus colegas de treino começaram a ir ao campeonato de júniores 99, temos aí aquela geração de ouro, tu te lembras, do João Diogo, do Torres, do Francisco, ganhou um medalha de ouro também, light contact. Olha, o Fuzito foi lá árbitro, agora estou a ver, estou a lembrar. Foi engraçado, foi no pavilhão Atlântico até, que aquilo foi muito acenante na parte de trás, e eu lembro que nessa altura, foi uma altura que tive grande entusiasmo relativamente ao kickboxing. Como é óbvio, era muito jovem. Mais tarde, menino baixo, não é? Chelas, sempre com aqueles problemas todos que Chelas sempre teve, mas por acaso o kickboxing, comecei o kickboxing... ainda morava na zona do Poço Bispo, ali para a zona de Chabregas, mas depois fui morar para a zona M, no bairro do Armador. Como tu sabes, fui vizinho do Pina, não é? O Jorge Pina virava a minha retaguarda, e é daí que vem a nossa história, que eu já vou contar. E depois, mais tarde, quando vou morar para Chelas, o Julião vai para o Isel, também começa a dar aulas em Chelas, e retomo outra vez os treinos com ele. Depois vou para os paraquedistas, para a tropa, lesionei-me. Quando voltei, kickboxing outra vez. Isto era assim, fazia-se o gênio e voltavam sempre outra vez para o kickboxing. Até que houve uma certa altura que decidi fazer licenciar-me em Educação Física e Desporto pela FMH,
Desculpa, pela e até 2008 mantenho-me assim um bocado ligado à modalidade através de um site que deves-te lembrar que se chamava Kickboxing PT, em que eu era o gestor do site e toda a gente ia lá mandar bocas. Não é? Foi muito Por engraçado. acaso, lembro-me do site, sim senhor. Pronto, eu é que era o gestor desse site, por isso é que eu tenho estas manhãzices agora aqui da informática e de saber estas cenas do live. Muito bem, olha, a mim ajudaste-me mesmo imenso, meu. Sim, vamos abrir-te uma nova opção, já é fixe. No Kickboxing PT, aquilo deu-me para conhecer muita gente ligada aos desportos de combate. Eu já conhecia, eu nunca fui um grande atleta, de verdade seja dita, fui um atleta amador, que cheguei a ser vice-campeão nacional um ano, mas sempre amador aqueles campeonatos, nunca tive uma competição muito acérrima, mas sempre fui um adepto, sempre fui um entusiasta e comecei a perceber que poderia ter aqui algum papel na divulgação da modalidade. Nessa altura, quando estava no Kickboxing PT, conheci pessoas que, na minha opinião, muito válidas para o kickboxing, de norte a sul do país, desde o César Moreira do Norte, o Pedro Faustino, na altura, foi uma das pessoas que me impulsionou, porque ele estava a organizar muitas galas na altura, da Challenge, não sei se te lembras, que trouxe grandes atletas. Também conheci nessa altura, foi mais ou menos nessa altura, também tive um grande contacto com o Luís Rosu, com o Arena de Lisboa e com o mestre Ramjanali. E por causa do meu site, acabei por acompanhar muitas galas. E é giro, eu identifico muito com a história do Alex, que era fotógrafo, andava sempre atrás, eu também andava sempre a fazer reportagens e a tirar fotografia à malta. E a malta inicialmente deve-me conhecer daí. Depois, mais tarde, acabei por ser convidado para integrar a direção da Federação de Kickboxing em 2008, com o Mário Fernandes, na qual acompanhei-lhe nesse percurso até 2014. E nessa altura eu estava nos paraquedistas, voltei outra vez para a tropa, fui oficial, não é? Acabei por sair da tropa com o posto de tenente. E enquanto estava lá, tirei o meu mestrado em Gestão do Desporto. Depois de tirar o mestrado em Gestão do Desporto e acabar a minha comissão, não é? Fui para a tropa como contratado. A minha mulher é cabo-verdiana, teve uma oportunidade de trabalho aqui em Cabo Verde e mudámos para aqui. Quando mudamos para aqui, fui logo convidado para trabalhar no Comitê Olímpico, porque aqui havia muito pouca gente com formação na área da gestão do desporto, e o Comitê Olímpico na altura estava a abrir as portas para uma expansão a nível da organização. Eu aproveitei essa oportunidade. E a partir daí abriu-se um grande mundo para mim. Tenho que dizer que, graças à história do kickboxing, toda a bagagem que me deu, abriu muitas portas a nível do desporto. Neste momento trabalho como formador em federações internacionais, federações nacionais, comitês olímpicos, trabalho com vários países, São Tomé e Príncipe, Moçambique, aqui em Cabo Verde, trabalho em Portugal, desde a Federação de Kickboxing, desde a Federação, estou a falar da UAC neste caso, desde a Federação Internacional de Esgrima, a Federação Internacional de Remo, abriu-se uma panóplia. Um dos pontos altos também da minha estadia aqui em Cabo Verde foi o facto de eu ter sido chefe de missão para a missão do Rio 2016. Portanto, no Brasil, como tu sabes, isso também me deu uma grande bagagem. E agora serei o chefe de missão, com Covid ou sem Covid, eu não sei, para Tóquio, né? Portanto, será no Japão. Estamos a preparar para ir para lá. E pronto, sou casado, duas lindas filhas, dou aulas na universidade, como te disse, tenho a minha empresa de formação, como te disse. Agora tenho um hotel também, tive muitas coisas. Mas olha, uma coisa é certa, o kickboxing, para começar já a nossa conversa, deu-me uma grande bagagem, muita bagagem. E eu sou muito agradecido a todas as pessoas que, no seio do kickboxing, tiveram contacto comigo, porque se eu sou quem sou hoje, é muito graças a eles. E também graças a ti, não é? Porque a gente também tem que saber avaliar, e não é vaidade nenhuma a gente avaliar-se. A gente tem que saber o que é que a marca que deixa na vida. E olha, eu fico muito feliz de estar a dar bem aí e espero que
que as coisas ainda corram a triplicar ou quadriplicar. Bem, só nesta apresentação tu já me respondeste a 2 perguntas. O que representa o kickbox para ti, não é? E qual é que foi a ligação e como é que começou a ligação contigo e o kickbox? Vou-te já fazer aqui uma pergunta que é o que achas que está bem na atualidade? Mas eu quero-te ainda, antes de ir a essa pergunta, não me vou esquecer. Faltou aqui uma parte, que é como é que eu te conheço a ti? Que é engraçado. Não fiz essa referência. Que é, como tu bem te recordas, houve uma altura em que o Jorge Pina, ainda não estava em visual, fazia os treinos de boxe no União Clube da Corraleira. Exatamente. Foi aí que, pá, lembra-me tu andares uma temporada a fazer uns treinos nessa altura lá, e eu estava entusiasmado com o boxe e apareceu alguém do kickbox. Eu, bacana, meu, não vou deixar, já posso pôr pernas à vontade. Epá, e eu lembro-me na altura de ficar muito impressionado, porque eu conhecia-te, pá, dos combates, não é? De ir às galas e ver-te combater. E pá, depois fazer um treino contigo. Eu na altura... Pá, olha, juro-te, mas isto não me sai da cabeça. Já passou muitos anos. Estamos a falar Foi na altura que o Dan começou a dar treinos lá na altura, lá na zona do Alpina, etc. Também, no tailandês, ainda me lembro disto. Foi. Lá na fábrica do físico. Fábrica do físico, exatamente. Que era com o Constantino, que era aluno do Julião. Por aí, as coisas que eu vou buscar. Mas eu lembro conhece através do Pina. A gente conhece através do Pina. Exatamente. Porquê? Porque na altura, quando tu foste lá fazer uns treinos, estava-se a construir aquela parte de trás do Corraleira, que aquilo era tudo construído pela malta de lá. Lembro-te de ir lá fazer treinos e fazeres uma demonstração e dizer assim, pá, pessoal, e olha, isto é sagrado. Estava lá umas luvas que eram, olha, estas luvas, as luvas todas, menos esta, que eram umas luvas da Shark, estas luvas são do Tiago. Ninguém usava aquelas luvas, pá. Eu lembro disto. E a cena gira era que quando foste lá fazer esse treino, portanto, connosco alguns treinos fizeste, mas este eu lembro-me. Lembro-me tu dizes, pessoal, olha lá, atenção, a técnica que vocês estão a fazer de pernas não é assim, mais ou menos assim, tem que fazer uma maior rotação e elevação. Pá, tu fizeste na altura um círculo. Eu nunca tinha visto isso, que era, um gajo estar a curta distância e vão pôr também na cabeça. E na altura... A perna subiu, meu. Parecia. Que é isto? Estás a falar. Olha, acreditas que. Eu não estou a dizer isto por a gente estar a ter esta conversa, mas eu lembro-me tão bem disso, porque eu estava a explicar como é que nós, numa posição de corpo a corpo, conseguimos pôr um high kick na cabeça. Mas eu digo assim, porra, meu. Acho que foi na perna esquerda, ainda por cima, uma coisa mais complicada ainda. Eu lembro-me que fiquei super impressionado com aquele pormenor. E porque nunca tinha fazer, não, um high kick a curta distância. Aquele perna subiu aqui. É possível. Com o pontapé na cabeça, não, impressionante. Ainda bem que tiveste uma prova viva e presenciaste que eu digo que é possível dar um high kick na cabeça na posição de corpo a corpo. É incrível. Mas pronto, olha, agora vou conversa do que é que está bem no kickboxing. Bom, isso é uma pergunta que poderei ter alguma dificuldade a responder. Como tu sabes, tenho estado com alguma distância. Estou desde 2015, início de 2015 aqui em Cabo Verde, mas pá, estou muito ligado à tribo do kickboxing. A sensação que eu tenho é que o kickboxing estagnou no tempo, não teve grande evolução. Até porque quando eu estive na direção do Mário Fernandes, os campeonatos eram enormes. Eu estive na organização de um campeonato nacional em 2013 na Aradia, com o Paulo Santos, na altura o Machado, na região centro. Fez sem apoios nenhuns, nós não tínhamos apostados, porque havia aquele imbróglio na altura. Pá, tínhamos 1000 e tal agentes desportivos, amigo. Só atletas já eram quase 900. A gente fez o recorde de arenas que ainda hoje se mantém. Portanto, de 2013 até agora, o tempo passou e o cenário dos campeonatos nacionais e da moldura humana dos campeonatos mantém-se a mesma. Não vejo, a nível das fotografias, não tem grande diferença. O que é que eu tenho acompanhado? Uma coisa que é bastante interessante, que é
Os atletas agora, na altura, nós não tínhamos o apoio do Estado por causa do reconhecimento, porque havia aquele imbróglio legal. E agora alguns atletas que são atletas que já têm alguma rodagem, são consagrados e vão aos campeonatos internacionais, acabam por ter o estatuto de atleta de alto rendimento. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante para eles, principalmente porque eu defendo muito o apoio aos atletas. Os atletas, manhã, tarde e noite, estão a lutar à volta da modalidade. Todos os treinadores estão atrás dele. E digo-te mais, Tiago, na minha opinião, eu acho que o desporto em geral e o kickboxing em particular ainda vive muito à custa das famílias. Não tem nada a ver com federações e associações, nem nada disso. São as próprias famílias, o pai, a mãe, a tia, o amigo, o adepto que vai-te ver, que apoiam muito a tua iniciativa como atleta. Portanto, ainda não houve uma grande modificação de paradigma desse tempo para agora, na minha opinião. Fico contente que se tenha desbloqueado alguns destes imbróglios. Uma das grandes desilusões que eu tive quando era dirigente e vice-presidente da Federação foi ter conseguido para alguns dos atletas, jovens atletas do João Diogo, da Dina Pedro, na altura, um acesso ao Centro de Alto Rendimento do Jamor. Na altura era o João Paulo Rocha, que ainda está no IDJ, e somos amigos ainda, que conseguiu conceder esse apoio do Centro de Alto Rendimento. Na altura, tinha cartõezinhos e tudo, meu. Aquilo foi um orgulho, porque havia sala do judo, havia a sala de todas as modalidades, não havia nada de kickboxing, e os atletas tinham acesso. Ainda me lembro na altura o Nino, que trabalhava do Humberto Évora, como tu sabes, o Nino, que vivia ali na zona de Algés, aquilo fazia muita falta. E tiraram-nos isso tudo, meu. Foi muito triste na altura, porque a preocupação na altura não eram os atletas, percebes? Nós não tínhamos nenhum interesse, queríamos era que os atletas fossem para lá, e acabaram dos atletas de não ir para o Centro de Alto Rendimento, porque a outra direção, que também se intitulava, portanto, a representante do kickboxing nacional, hipotecou os atletas no sentido de fazer força junto das autoridades competentes. E eu acho que isso foi muito feito. O que tu estás a falar é muito importante, porque como é que eu vou explicar isto? Porque isto, com agora os últimos acontecimentos que têm acontecido, não é? Sobre a expulsão da ACO, a oposição à federação atual, a criação da nova federação, que eu não sei se isso vai ser possível, se não, porque imagina nós no Campeonato Português agora, futebol. Sim. O Braga lembra-se que não está satisfeito com a Primeira Liga, então diz ao Tondela e diz ao Moreirense que vão fazer uma liga. Eu acho que há qualquer coisa aqui que não me está a soar bem em termos de uma nova federação, em termos legais, mas não és de acordo com estas guerras que a vítima aqui será sempre o atleta? Sim, eu concordo que sim. Havendo sempre este nível de oposições, deve haver sempre uma salvaguarda do principal agente desportivo, que é o atleta. Repara, até mesmo numa visão olímpica, o atleta é o elemento nuclear do desporto e a nossa atenção deve estar sempre revirada para ele. Novas estruturas, não concordo contigo, porque o livre associativismo está previsto na Constituição da Portuguesa, e a partir do momento em que tu te sentes que não estás colocado à parte em relação a uma estrutura, podes ter livre associação. Mas eu compreendo onde é que tu queres chegar. A desportiva que dá uma extensão dos poderes públicos do Estado a nível de regulamentação da modalidade, e também dá uma responsabilidade a nível do poder disciplinar, que ainda é uma coisa que as pessoas esquecem. O poder disciplinar do Estado é delegado às instituições com a utilidade pública desportiva. Também bastante interessante, que é a utilidade pública desportiva, ela é atribuída segundo alguns requisitos legais. Um dos requisitos legais que tu tens, se não fores modalidade dentro do programa dos Jogos Olímpicos, ou melhor, não estás nos Jogos Olímpicos, pelo regime jurídico das federações esportivas, que é uma lei que saiu em dezembro de 2008 e já foi... Ela diz-te que tu, obrigatoriamente, tens de ter o reconhecimento por parte da Federação Internacional que regula a modalidade. A partir do momento em que a Federação Internacional que regula a modalidade acaba por reconhecer ou deixar de reconhecer esta organização como filiada,
os requisitos legais de atribuição de utilidade pública desportiva já não existem. Então, quer dizer que abre um caminho para o cancelamento desta atribuição que compete ao governo dar. Ou melhor, é a mesma coisa que tu és uma organização, eu sou o Estado e digo-te, olha, tu tens o exclusivo direito do regulamento da modalidade e dos regulamentos da modalidade e também da parte disciplinar. E esta parte é muito importante. Falando mais prático, tu tens, é como se a marca kickboxing está a única organização que pode gerir é a Federação, porque foi a Federação Portuguesa de Kickboxing, porque foi a ela que foi atribuída essa função. O que tu queres dizer é que se o Estado deixar de reconhecer a atual Federação como a representante do kickboxing em Portugal, que poderá abrir caminho a uma nova organização aparecer. Exatamente. Mas tenho que dizer também uma coisa, Tiago, desculpa estar-te a interromper, que é, sim. Eu para ter este estatuto de utilidade pública tenho que ter um conjunto de requisitos, não é? Sim. Tem que ter 500 praticantes, eles têm que estar divididos territorialmente, distribuídos por as várias regiões do país, não é? Não podes só ter praticantes de Lisboa e dizer que és uma federação de Portugal, não é? Tu só tens pessoal de Lisboa, tens de estar devidamente dividido, tens que ter outro instrumento legal que é a utilidade pública, que é diferente da utilidade pública desportiva, tu tens que ter acesso a essa utilidade pública porque é um manifesto que tu fazes uma atividade de interesse público que interessa ao Estado, mas a meio do percurso tu perdes um desses requisitos, é um motivo para cancelamento dessa utilidade pública desportiva. Estou-me a fazer entender. E uma delas é o perder o ACO. Tu, a partir do momento que perdes o ACO, perdes a legitimidade perdes até a consequência do ato, não é? Sim, vamos lá ver, mas estamos a falar do ato como gajos que te atribuem esse estatuto. Estamos aqui, vamos lá ver se eu percebo, mas a ACO estamos a falar aqui de um problema internacional, e é um problema internacional em que tanto a atual como a nova, não é? Deveriam perceber que esta guerra só está a tirar sonhos aos atletas, que é as grandes vítimas disto. Agora vamos lá perceber. Pelo que eu estou informado, a federação atual ainda não foi tirado esse poder. Não foi. Portanto, se a federação atual é que é a grande representante do kickbox em Portugal, será que a nova federação não irá bater na tabela e não estará a arrastar com ela pessoas? Não acredito nisso. Pelo contrário, eu acho que há duas virtudes. O que eu vejo é uma grande mobilização dos agentes desportivos a dizer que querem uma alternativa a partir do momento em que houve uma saída por parte da Federação Internacional, seja qual for os motivos que foram alegados. E o que mais conta é a vontade dos agentes desportivos. Se tu, à partida, tens uma grande massa de agentes desportivos a necessidade de uma alternativa... Desculpa interromper, vou só fazer aqui uma questãozinha. Uma grande massa, vamos perceber o que é essa massa, porque imagina, quando houve agora a tal Assembleia da nova Federação, acho que tiveram lá 100 e tal, ou 90, vamos supor, 90. Pode ser uma grande massa se a gente estiver a falar num total em Portugal de 300, mas se calhar nós não estamos a falar. Se a gente estiver a falar num total de 10 mil, ou 5 mil, ou 3 mil, se calhar 100 pessoas, 100 agentes, não é assim uma grande massa, se calhar é uma minoria. Sim, mas em todo o caso eu não faço essa comparação, no sentido em que da Prodata de 2018, o que diz é que a Federação de Kickboxing tem registados menos de 153 treinadores. Quem, na realidade, normalmente ocupa de representantes dos clubes e acompanha os atletas, são os treinadores. Pelo que eu percebi, estão mais de 100 treinadores a ir a essa Assembleia. Estamos a falar de um universo de treinadores inscritos, pelo menos pelos dados do IDJ, né? Do IPDJ, que é a organização do Estado
que valida os dados que são enviados pela Federação. 33 treinadores. Se tens mais de 100, pá, acho que esta não é uma minoria, Tiago. Acho que acaba por ser... Eu também posso ter recebido uma informação fake, que é bem possível. Isto porque eu recebi uma informação em que só no ano passado não, há 2 anos, eu digo ano passado porque eu nunca conto com este ano do Covid, porque este ano, para mim... Nem vale a pena, tem que ser 2019. Nem vale a pena. Poxa. Isto não foi nada. Eu acho que até, mesmo, eu costumo tirar sempre um bocado do bem dentro do mal. E dentro do mal que foi este ano, eu acho que até foi produtivo. Porque isto até criou elos. Eu acho que de uma coisa má a gente até tiramos coisas boas. Porque isto, eu acho que nos fez, fugindo aqui um bocado ao tema, e é só 2 minutos, acho que nos fez dar valor a simples gestos, que é abrir a porta do frigorífico e ter de comer. Uma coisa muito simples. Começar a dar valor a isso. Mas o que eu quero dizer é que é assim, vamos lá ver. A informação que eu tive é que no ano passado, 2019, foram dados cursos de treinadores para aí quase 200 cursos de novos treinadores. Podem eles, depois de tirar o curso, não o porem em prática. Sim. E então isso não dá em prática. Como eu estou a dizer, eles estando em Cabo Verde, as únicas informações que eu consigo ir retirando e que sejam minimamente oficiais, ou é do site da Federação, que não tem nada sobre quantos treinadores tens inscritos, e se tu fores lá agora, por algum motivo, a maior parte das informações desapareceram, o que é um bocado estranho, mas claro, se tu fores aos dados governamentais, consegues ir lá buscar as estatísticas do desporto. E desde 2018 diz lá quantos praticantes tens, quantos treinadores tens, quantos dirigentes tens por modalidade. Eu vou-te buscar um do campismo, se tu quiseres. Portanto, sim, mas será que está atualizado? Será que está atualizado? O site da Federação está cheio de erros, meu. Desapareceu uma data de coisas. Pá, uma das coisas que desapareceu muito estranhas, e de certeza que me vais falar sobre isso, é no âmbito da Assembleia Geral, a questão da admissão da isca, não é? Portanto, sim. Isso foi uma das coisas que toda a gente teve notícia por parte do site do Facebook, até foi assim que eu cheguei a ter contacto da Federação. Eles vão ter a admissão de uma nova federação para substituir a UAC, não é? Pá, isso foi anunciado numa Assembleia Geral. Enquanto tu sabes, pelos estatutos das federações, isso tem que ser votado pelos delegados. Pá, é estranho, meu. São coisas estranhas. Leonardo, dá-me lá a tua opinião. Sim. Pensa assim, se realmente esses 90 ou 100 treinadores, eu não tenho a certeza, não tenho um número preciso, mas vamos imaginar que 90 ou 100, eu não vou estar aqui a falar em nomes, claro, não vou estar aqui a ferir suscetibilidades, nem sequer eu tenho que falar em nomes, porque da minha parte é interessante alguns desses nomes eu ter cá mais tarde. Pensa bem, se há um caminho fácil, se as pessoas acham que quem está na Federação não está bem, as pessoas só têm que se formar delegados para terem direito a voto. Não achas que seria um caminho fácil para não atingir os atletas, que a maneira mais fácil para não criar aqui um constrangimento e um problema grave para os atletas e para os jovens? Porque eu conheço treinadores que são da oposição, que andam aqui há mais anos que eu, tiraram 1001 cursos e não se formam delegados. Porquê? Que é só enviar para lá a inscrição, ou enviar um mail, vão-lhes pedir uns requisitos que se tem que ter, que são coisas básicas, para se formarem delegados e terem direito a voto e fazerem as coisas para minimizar o problema dos atletas. Porque aqui o mais importante é salvaguardar os atletas. Não achas que era uma via muito mais fácil do que criar esta nova federação? Não sei. Olha, não é? Porque, como tu sabes, a anterior presidente da Federação, a anterior presidente e atual vice-presidente da Federação colocou-me uma queixa-crime, tive durante 8 anos com ela em tribunal, quase tive dificuldades para vir aqui para vir ver a minha mulher em Cabo Verde, que poderia dar um termo de identidade e residência. Portanto, eu sou daquele grupo das pessoas que sofreu algumas represálias pelo facto, até
Repara, eu conheci a senhora num campeonato organizado pelo Severino, na Zona Centro, em que o Rui Garcia passa por mim e diz à senhora, olha, este é que é o senhor do Kickboxing PT. A senhora tratou-me logo mal. Portanto, eu nem conhecia ninguém e fui logo maltratado. Mas o que tu estás a dizer tem muito a ver com isso, percebes? Porque não existe aqui um sentimento de conciliação. O que é que... agora vais pegar noutro ponto, que é, porquê é que a UACO haveria de suspender a Federação de Kickboxing? Porque encontrou nos seus regulamentos alguns indícios, e eu estou a falar alegadamente, porque não tenho conhecimento do processo completo, que as coisas não estavam a ser geridas de forma dos padrões de boa governança a nível internacional. Portanto, aquilo que, isto eu conheço, são os padrões de boa governança através nomeadamente do Comitê Olímpico Internacional. E se tu vires, os estatutos da Federação estão escriturados e estão de acordo com aquilo que é o regime nacionais. Mas há duas coisas que eu te pergunto, que é, no regulamento eleitoral, conjugado com o regulamento de justiça, de que forma é que tu, sendo delegado, podes não ter direito a voto? Já te fizeste essa pergunta? Faço-te outra pergunta, Tiago. Mais simples ainda. Se vais ao site da Federação, consegues saber quem é que são os delegados da Federação? Eu não consigo. Mas eu estou a dizer assim, mas sendo delegado, tem direito a voto. Está no regulamento. Certo. Mas tu, para seres delegado, tens que ser eleito delegado. Certo? Sim. És eleito delegado. Porquê? Porque é um método ODONT, que é o mesmo que nós temos na Assembleia da República, no qual tu representas a tua classe. Ou representas o teu clube, ou representas os treinadores, ou representas os atletas. Certo? Sim. Primeiro tu tens que ser eleito, tendo um conjunto de requisitos, como tu acabaste de dizer. Não é? Mas imagina, primeiro, não tens conhecimento de quem é que são os atuais delegados e da forma como é que eles são eleitos. Eu não consigo ver isso em regulamento nenhum. E depois o regulamento de disciplina diz-te que se eu te puser um processo a ti, Tiago, tu perdes a qualidade de delegado. E o processo pode ser qualquer um. Tipo, olha, falaste no Facebook, vou abrir um processo, não é passar julgado. Por isso é que muitas das pessoas, como treinadores, e eu não tenho problemas nenhums neste caso em saber quais é que são estes casos. O caso do Jorge Pina, do Norte, que teve aquele processo, que agora foi ao TAG e ganhou. Não é? Porque aqui isto depois transitou. Ele, o Conselho de Disciplina, aplicou-lhe uma pena, mas ele depois recorreu ao Tribunal de Arbitral de Desporto no Comitê Olímpico Nacional e já reverteu a pena, obrigou a por parte da Federação. Repara, o Jorge Pina, que tem a bandeira da ética. Ele foi punido por motivos étnicos. É uma dualidade espetacular. E depois é assim, disser assim, vou-te falar de dois casos. O Jorge Pina, desculpa. Estivemos a falar do Jorge Pina, agora ficou o Jorge. Estou a falar do José Pina. O José Pina quer votar, mas está suspenso, porque tem um processo em aberto. Então já não pode votar. Não é um processo que transitou julgado. Foi afastado, porque não, na realidade, abriu. Isto cria muita dubiedade. E há outra coisa que acho também importante, que é... Houve uma coisa que eu olha, estás a ver esta camisola? Eu sou suspeito. Olha, Bogô, não deu para ver. Deixei-te ouvir, meu irmão. Leonardo, deixei-te ouvir. Leonardo, deixei-te ouvir. Esperar aqui e ver se o Leonardo deve estar a ver aqui problema de rede. Vamos experimentar outra vez. Deve ter havido aqui algum problema de rede. Com certeza ele já vai entrar, já está aqui. Agora que eu tinha mostrar a camisola que o José Pina me ofereceu, ele isto foi-se abaixo, pá. Yeah. Olha,
Mas para te dizer que ele foi um treinador que levou a sua equipe e os seus atletas a um campeonato nacional, proibiram de estar no canto dos atletas porque estava com um processo, e isto depois explica que ele também é delegado e também não poderia votar. Então tu até podes fazer o caminho de querer ser delegado, mas tens um conjunto de regulamentos que depois, quando tu poderás exercer a tua função, seja treinador ou de delegado, por o caminho que tu me disseste, acabas por ser afastado. Isso causa grandes dificuldades. E isto é o que a UACO, alegadamente, vem dizer que há problemas nos regulamentos e que a forma como as coisas estão feitas não podem ser assim, a Federação tem que alterar os regulamentos. E a Federação disse, estamos perante a lei, não alteramos nada. Pronto, olha, acabou por ter isso. Isto quer dizer que mesmo tentando fazer o certo, há sempre maneira da parte da Federação conseguir contornar isso. Epá, eu não quero falar. Epá, eu agora vou fingir que era Jesus Cristo que era o presidente da Federação. Vou dizer que é Jesus Cristo, que nunca faria nada de malzinho. Mas os regulamentos dão asos a que possa isso acontecer. E a UACO veio dizer, muda os regulamentos. E a Federação disse, não mudo, estamos perante a lei. E a UACO diz, então, opá, amigos, peço imensa desculpa, os regulamentos que vocês têm não estão de acordo com os regulamentos de boa governança, justiça e fair play financeiro do Comitê Olímpico Internacional, no qual a UACO, sendo membro e a entidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, não vos poderá manter a filiação. Por isso é que vem a grande diferença. Tu estás na UACO ou estás na ISCA, porque a ISCA não quer saber disto. Deixa-me ver se eu percebo uma coisa. Eu acho que este desagrado já existe há muitos anos. Pelo menos há meia dúzia de anos para cá. Agora, não é coincidência a mais. Não é coincidência a mais. Agora, que o Sr. Carlos Campanelli voltou. Percebes? E então, neste apoio ao Max, que eu acredito que o Max também esteja a lutar por ter amor a este desporto e por querer fazer bem, mas não achas que só agora estes treinadores que tiveram hipótese de começarem a lutar pelo certo e formarem-se delegados e procurarem... Eles não podem dizer, porque é assim, ninguém pode acusar, a não ser o caso do Pina e outro caso tenha acontecido, mas no geral, ninguém pode dizer que não teve hipótese de votar porque nem sequer se deram ao trabalho de serem delegados. Vê lá se tu percebes o que é que estou a dizer. Eu sou neutro e vou continuar sempre a ser neutro porque o meu interesse aqui é ajudar o kickbox e os jovens. Mas eu tenho que me questionar. Não é? Será que estas pessoas... Um exemplo, eu não posso vir queixar porque não tive direito a voto do meu desagrado de há 6 anos para cá e só agora é que eu venho dizer que está mal. E não fiz nada durante esses 6 anos. Também não achas que eu sou culpado disto chegar onde chegou? Porque eu também não fiz nada. Pá, o que eu acho é que... há uma coincidência. Não acho que haja coincidência. O que eu acho é que... bom, ainda bem, vou voltar aqui um bocadinho atrás. Primeiro, concordar com aquilo que tu disseste. É bastante interessante e sabes que eu protejo muito esta ideia dos atletas e dos atletas terem voz e de ser um grande campeão e um ex-atleta a dar um passo em frente para procurar uma alternativa. Eu achei isso fantástico. Não foi alguém que sempre foi treinador ou foi dirigente. Não, foi uma pessoa que tem uma carreira consagrada, andou no ringue, levou ali umas bocadas valentes, sabe muito bem o que é que esta modalidade diz. Se calhar conhece melhor a modalidade do que alguma vez eu vou conhecer ou outras pessoas. Talvez no teu caso não sei. Nem sequer ponho isso em causa. Outra coisa que eu vejo é... Em questão do mestre Carlos Ramos-Janadi, vamos lá pôr nesta posição. O Max estava na direção da anterior, não é? Portanto, houve aqui um rompimento da direção, no qual houve um conjunto de situações e circunstâncias que ele não se revê. Não se reveu, começou a colocar informações na internet, eu pelo menos tinha acompanhado a internet a dizer vou fazer eleições, não sei de nada, não sei que não sei de nada, e depois, quando é esta tomada de iniciativa, é mais do que natural que um pioneiro da modalidade, foi um dos fundadores da modalidade, que tem um atleta que foi para ele para todo lado, Estados Unidos, acompanhou em todas as grandes modalidades, que lhe fica a sua retaguarda. Como toda a gente neste momento que se revê nesta ideia do Max e que tem carinho por ele,
o vai tentar apoiar. Eu acho que as Não, pessoas não, aqui vão ter uma alternativa. E eu acho que a posição do Luís Ramos Janali acaba por ser essa. Aqui a Agora, questão aqui, eu já estou farto de dizer isto, Leonardo, peço desculpa de estar a interromper. Eu estou não, aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui a deferir ataques a ninguém, porque todos os nomes que eu já referi, que nós referimos aqui, eu dou-me super bem com o Francisco, acho claro. que ele é a pessoa ideal para estar envolvida neste desporto, como outros muitos que eu acho, como eu também te posso dizer, o Francisco é a pessoa ideal para dar a cara por este desporto, concordo com isso, mas também, da parte da Federação, também temos lá o Miguel Marques, temos lá o Zé Reis, temos lá o Alberto Costa. Pelo amor de Deus. Claro. Sim. Todos isto, bons nomes e bons atletas, ou ex-atletas, e bons representantes do kickbox ao longo dos anos, nós temos dos dois lados. O que eu te quero dizer é que eu tenho observado o kickbox de longe, mas observo. Lá está. Eu próprio afastei-me, mais uma vez, eu vou dizer isto, eu sou bem repetitivo, que eu sou chato de caralho. Eu sou bem repetitivo. Ninguém me pode acusar de eu não ter amor por este desporto. Eu sou uma pessoa que não sou associada a ninguém, não sou filiado a ninguém, não sou vocacionado a ninguém, nem sou tendencioso com ninguém. Não tenho tendências de virar para nenhum caminho. A minha única tendência é o amor que eu tenho. Por isso é que eu sou uma pessoa que posso bater de frente com qualquer pessoa. Posso é não ter conhecimento de causa, e aí não vou falar de uma coisa que não sei. Porque não vou deixar que eu próprio não me vou pôr na situação de ser parvalhão e burro e falar do que não sei. Isso eu nunca, nem eu próprio estava a ser meu amigo, percebes? Sim. Claro. Eu até te vou explicar. O convite de eu te fazer estar aqui, para mim, fiquei super empolgado e emocionado, e estou-te a dizer isto de coração, porque não, sério, porque a tua área mexe mais do que o físico e estar no ginásio e levar socos na cabeça, percebes? E tu és uma pessoa que te preocupas exclusivamente e essencialmente com os atletas. Logo aí tem que ser uma pessoa como identifico, percebes? Agora o que eu estou a dizer aqui, a questão aqui, eu não estou a dizer que o Max não é um bom rosto palatar, é um excelente rosto palatar. Se calhar ele consegue fazer lá o que eu não conseguiria. Lá está, se calhar eu para a parte da burocracia eu não iria ter tanto jeito. Percebes? Agora, porque eu gosto tanto deste desporto que eu ia misturar a minha parte emocional, percebes? Porque eu se conseguisse ganhar 50 mil euros para os jovens, eu ia pôr mais 10 mil dos meus, que era para ajudar ainda mais. Porque eu em vez de tirar, eu punha. Percebes? E Deus quer que todas estas pessoas, quem está ou quem vai estar, tivessem esta mentalidade. Não tem. Digo-te já que não tem. Eu acho que isto é uma coincidência muito grande. Porque eu, para mim, todos que há meia dúzia de anos já, para não falar mais, mas há meia dúzia de anos para cá, que estão insatisfeitos com o trabalho que está a ser feito, que eu realmente... Pessoalmente, na parte pessoal, eu até acho que não possa ser as pessoas ideais para lá estarem, mas na parte organizadora, eu até nem acho que esteja muito mal. O que eu quero dizer é que estas pessoas tiveram estes anos todos só a mandar habitats e codrilhices, mas não fizeram nada para mudar isso. Percebes? É só isso que eu quero dizer. Eu acho que é uma coincidência muito grande. Eu acho que, antes de mais nada, deixa-me dizer-te uma coisa, Tiago. Por acaso, uma coisa que cabe é isso, é a tua tentativa sempre de ficar de uma forma imparcial e a analisar as coisas. Eu também estou numa posição privilegiada, que é o facto de não estar demasiado próximo do elefante, não é? O elefante está à minha frente, eu não estou só a ver a pelezinha. Eu dou um passo à retaguarda e consigo ver o big picture, não é? Portanto, acaba por nos estar. E depois tens uma virtude, que é estás a fazer perguntas pertinentes e estás a dar-me corda e eu estou a ter a possibilidade de, pelo menos, pôr os meus pontos de vista, que é isso que tu pelo menos estás a tentar puxar por mim. E nesse sentido, a coincidência que eu vejo aqui é duas coisas. Portanto, as pessoas acabam por viver esta modalidade por ciclos, não é? Porque na altura
Nós tivemos uma altura em que houve a presidência do Fernando Garcia, como tu sabes, que terminou em 2007, 2008. Depois houve aquele clash em qual eu estive presente com o Mário Fernandes. Foi uma luta por uma alternativa que parou. Depois apareceu uma alternativa, que foi umas eleições que uma das pessoas que estava envolvida era uma pessoa que até esteve a trabalhar como diretor-geral, que eu desconheço por completamente, então até aqui não queria estar sequer a mencionar, porque essa parte foi uma parte da minha vida que eu estava a levar tanta porrada que eu nem sequer estava a ligar muito ao kickboxing, mas em todo o caso, sei que houve aí algumas situações em que se tentou arranjar uma alternativa para aquilo que houve, também não funcionou, e agora está a haver um outro ciclo para a alternativa de pessoas que não se revêem. Só que aqui há uma particularidade, é uma pessoa que estava lá dentro, não é? Portanto, que tem estado a acompanhar o processo há bastante tempo, que acaba por depois sair fora, dizer que não se revê nos valores que estão neste momento instalados. Há uma federação internacional que, ao intervir, encontra um conjunto de condições que também não lhe agrada e chama a atenção, e a resposta do outro lado, pelos vistos, foi não, nós é que estamos certos e vamos até às últimas consequências. E depois acabamos por a UAC também se sentir, olha, não há mudança, então a gente vai ter que largar e temos que preocupar-se para haver uma outra alternativa. Eu acho que acaba por as pessoas que estiveram afastadas vão-se ligando também por muita afinidade, não é? E eu acho esta ligação de outras pessoas que estiveram longe da modalidade, que voltaram novamente, podem-se criar afinidades pelas pessoas que agora estão a ser as portas-bandeiras de uma alternativa. Mas isto tem funcionado de ciclos desde 2007, não é de hoje. Nós estamos em 2021. Sinceramente, eu não quero saber quem está ou quem vai estar. Eu simplesmente quero quem está ou quem vai estar que pense que a única vítima aqui estão a ser os atletas. E é isso que eu te queria perguntar. Tu achas que a gestão que é feita com os atletas aqui em Portugal havia de se mudar mentalidades? Ou achas que a preocupação que se tem com os atletas em Portugal é boa, não é? O que é que tu achas? Olha, esta é uma pergunta complexa. Parece simples, mas é muito complexa. E vou-te explicar porque é que é complexo. Ontem quase me vieram lágrimas aos olhos quando estive a ver um documentário que se chama Liga dos Abandonados. Não sei se tiveste a oportunidade de ver no RTP Informação, se não estou em erro, está andado a falar numa minissérie, chama-se Liga dos Abandonados, que fala sobre as sociedades anónimas desportivas dos clubes de terceira divisão. Estamos a falar do Olímpico de Montijo e do Fátima, tudo clube tipo Canelas, aqueles clubes pequenos, mas que agora tomaram o modelo do futebol profissional e a partir daí começaram a entrar investidores. Começa a haver muitos chineses a vir comprar estas equipas, 200 mil euros compras uma equipa. A Liga dos Abandonados fala de uma associação que chama-se o Futebol para a Vida. E o Futebol para a Vida, fazendo aqui um paralelismo, o que eles mais veem neste momento, muito à pala do Covid, é pessoas a passar fome. Jogadores de futebol a passar fome. Atletas que do seu rendimento vem do desporto a passar fome, que não conseguem pagar contas, não conseguem, estão desesperados. Então imagina aqueles estrangeiros, os brasileiros que vêm para aí com o sonho do futebol e depois são completamente abandonados. E nós não podemos ser ingênuos o suficiente para pensar que isto só se passa ao nível do panorama do futebol. E quando nós falamos que o desporto, em geral, tem que ser uma escola de valores e uma escola para a vida, porque constrói a personalidade dos seus praticantes, temos que ter claramente uma visão transversal e perceber qual é que é o papel dos clubes e das comunidades para que os atletas tenham todas as condições para vingar no panorama desportivo, mas também para que consigam construir carreiras duais e pós-carreira, porque depois acaba o desporto e eu só sei dar pontapés. O que é que eu vou fazer na vida? Vou ser treinador. Então, há aqui uma grande responsabilidade de quem tem tutela, e estou a falar de entidades do Estado, das entidades de sociedade civil, de prover com que estes clubes tenham a capacidade de serem apoiados. Estou a falar dos clubes, porque os clubes em si são uma família, não é? Eu, pelo menos com o Julião, sentia-me quase o meu segundo pai, não é? Então, apoiados no sentido de pensar um bocadinho além do desporto e perceber que toda esta dinâmica afeta
o tecido familiar e as pessoas têm que começar a sentir os efeitos do desporto no dia-a-dia. Deixa-me só interromper um minuto. Isto até porque os clubes e estes clubes assim acabam por fazer um serviço público mesmo com as crianças. Eu vou-te dar um exemplo que também paradoxal, não é? Neste caso, eu sou nascido e crescido na Mosgueira e eu sempre disse isto. O Águias da Mosgueira não era só uma coletividade. O Águias da Mosgueira unia pessoas. Havia famílias que não tinham televisão em casa, iam ao Águias da Mosgueira para poder ver a telenovela. E aquecerem-se porque o Águias da Mosgueira tinha um aquecedor. Percebes? E isto é como também a gente falar, outro exemplo, as escolas agora fecharem. Há crianças que a única refeição decente que têm é na escola. Percebes? Isto tal e qual como a gestão das nossas crianças, que a gente tem que defender o nosso desporto, que é o kickbox, tem que haver, no meu ver, tem que haver aqui uma mudança de mentalidade muito grande da maneira que estão a gerir as crianças no kickbox. Porque os treinadores, no geral, e agora não me venham cá foder a cabeça a dizer que não, porque eu preocupo os meus atletas, não se preocupam. No geral, não se preocupam. No geral, os treinadores nem querem saber sequer se a criança está bem na escola ou não. Claro. E se está-se a formar uma pessoa com caráter e personalidade. Não. O treinador quer saber se a criança sabe dar um pontapé ou não. Pá, acho isso errado. Sim. Completamente de acordo. Até acrescento mais. Os clubes podem ser e devem ser um viver de valores, percebes? Valores para a sociedade, porque o desporto ensina muita coisa. Ensina o respeito pelo próximo, ensina que tens que respeitar as regras, ensina também que tens que sacrificar para conseguir algo para ti. Isso são um conjunto de skills transferíveis, sabes? São aprendizagens que tu tens que não estão do currículo da escola, não é? Não te vão... Na escola dificilmente te ensinam a trabalhar em grupo ou a gerir as tuas emoções perante o conflito, mas o desporto ensina-te isso. E às vezes, os espanhóis trabalham isto muito bem. Eu, por acaso, tenho aqui felizmente tenho um contacto variado, não só da realidade em Portugal, mas também, por exemplo, aqui em Cabo Verde, e já vou tocar aqui no exemplo para tu perceberes, começar a perceber que os clubes têm uma grande importância no que diz respeito a garantir estes skills, que eles depois são skills transferíveis depois até no mercado de trabalho. Por exemplo, nos aspectos de liderança, seres capitão de equipa em algumas modalidades. E depois pegar aqui na história, que a gente estava-te a confundir isso, a confidenciar isso em off, do Atílio Coelho, que ele estava a falar relativamente à questão da segurança, não é? Aquele stress, essa gestão desse stress. E ele tem razão naquilo que diz, por acaso eu já tinha visto um estudo nesse sentido, que é um stress idêntico ao stress imputido nos militares que estão em situação de campanha, em situação de guerra, ou de manutenção da paz, é igual. Mas isto são coisas que depois se tornam aprendizagens, porque depois tu começas a conseguir lidar com isto. E isto tem que se perceber que eu não estou a ensinar só a criança a dar um pontapé. Eu estou a ensinar a criança muitas outras coisas que depois vão ser úteis para a sua vida. Há um investigador canadiano que chama-se Ethan Bally, que ele fez uma plataforma chamada, em inglês, Long Term Athlete Development, que é desenvolvimento do atleta a longo prazo, em que ele põe os estágios de desenvolvimento do atleta. Não fala só da parte física e técnica, fala da maturação emocional, por exemplo, ou fala-te também da preparação de uma vida ativa para depois da pós-carreira, que é, nem todos vão ser os campeões do mundo, não é? E o que vai acontecer é essa malta. Há um estudo de Harvard, que é bastante interessante, que diz que se tu estiveres ligado a uma modalidade dos 8 aos 12 anos, por acaso isto foi no basquetebol, dos 8 aos 12 anos, tens 8 vezes mais probabilidade de não sair da modalidade. Cá para mim, eu foi fazer kickboxing dos 8 aos 12, por isso é que não largo o osso. Mas há 8 vezes mais probabilidade de depois, mesmo que, olha o meu caso, eu nunca fui um grande atleta de kickboxing, portanto, tive as minhas limitações, fiz o meu cinto castanho com o Tita, também foi teu entrevistado, somos amigos também, cheguei a fazer o primeiro dan também, fiz o meu curso de treinador de nível 2, mas também nunca me exprimi muito, muito bem, mas tenho o meu papel dentro da modalidade.
Percebes? Sim, sim. Bom ou mal, tenho o meu papel dentro da modalidade. E a preparação dos atletas tem que ser nesse sentido. Porque eu posso não vir a ser um treinador, posso não vir a ser um atleta Mas campeão, tens que ter um posso plano até B. vir a ser um árbitro, mas posso ser o pai do campeão do mundo. E Sim, tens que esta? ter... Não, as crianças têm que ser preparadas para um plano B. Exatamente, meu. Porque esse E plano B, seja dentro da modalidade ou fora. E os claro, clubes têm que ser preparados para isto. Para porque eu isto, para para poderem gerir estas competências. sim, porque eu vou-te explicar. Eu estou a dar aqui uma estatística que pode não ser real, mas só para dar um exemplo. É que a gente tem que perceber que campeões vão ser só 10%. Os outros 90% têm que fazer na vida deles o plano, transformar o plano B em plano A para a vida. Porque não vão ser todos campeões. É Não verdade. vão. E Sim. então tem que haver essa preparação nas crianças que não é só um chute. Também há Exato. uma letra para aprender. Há uma palavra, percebes? Há a escola, há o formar-se. E isso, cá em Portugal, eu acho que é um grau muito baixo, muito baixo. Treinadores que incutem isso aos atletas, um grau muito baixo. E agora vou-te dar uma deixa para a tua próxima pergunta. Com aquilo que eu vou dizer, tu a seguir já sei qual é a pergunta que me vais fazer. Que é, no desporto há uma coisa que é bastante interessante que se chama o efeito ídolo. O que é o efeito ídolo? É, pá, o Cristiano Ronaldo faz um penteado igual ao teu, os miúdos fazem um penteado igual. Percebes? Porquê? Porque eles têm uma alta visibilidade e todo o comportamento que eles têm serve como exemplo. Pá, tu vais ao Afeganistão e os miúdos conhecem Portugal por causa do Cristiano Ronaldo. Isto é um Sim. bocado a dimensão do poder do desporto. No kickboxing também há isto, meu. No kickboxing há muitos miúdos que praticam porque ficam deslumbrados a ver o espetáculo da modalidade e começam a identificar-se até com algumas personalidades da modalidade. E a tua próxima pergunta é? A próxima pergunta é achas que eu... achas que eu criei alguma tendência dessas? Não! A tua próxima pergunta é quem é que era o teu ídolo da modalidade? Faz sempre esta pergunta, meu. Diz-me lá quem era o teu ídolo. Pá, vou dizer um que me marcou muito. Andy Sauer, a nível internacional. Foi uma pessoa que eu efetivamente. Eu criei um ídolo muitos anos antes, que o meu ídolo era o Raymond Eckermann. E sabes uma coisa? Eu entrevistei o Ramon Deckers no estádio de Alvalade. Foi, pá, mérito ao César Moreira, fez 2 estágios, um no Porto e um em Lisboa, que o Fernando Fernandes fez um estágio lá. Eu e a minha esposa, para o Kickboxing PT, entrevistamos o Ramon Deckers. Poxa, olha, fiquei já não vou ter essa possibilidade, porque ele infelizmente já morreu, mas fico cheia de inveja tua. Espetacular, é? Deixa-me lá perguntar. Mas eu seria injusto. Espera aí, que eu seria muito injusto, porque eu não posso apontar só para o ídolo a nível internacional. Eu tenho também vários atletas a nível nacional que para mim foram atletas de grande referência. Acho que foram atletas, na minha opinião, extraordinários. E não descurando todos os outros, tenho que me perdoar. Atenção que temos atletas de grande nível. Para mim, pelo aquilo que eu vi, pelas histórias que presenciei, José Pina. José Pina. Braço partido a andar à mocada, meu. Fora! Impressionante. Não, sem dúvida. Eu já disse isto numa entrevista anterior, que as pessoas não se podem esquecer do Zé Pina. O Zé Pina combatia onde nem sequer ainda tinha havido uma apresentação, tipo, dizerem assim, olha, olá, eu sou o kickbox em Portugal. Isso não existia, mano. Isso não existia. Zé Pina, meu. Zé Pina. Epá, e os outros todos que me perdoem, desde o Nuno Neves, Dina Pedro, Max, tu, vocês perdoem-me todos se eu puser o Zé Pina, principalmente por aquilo que tu disseste, por ele estar numa época um bocado diferente. Também tiveram vocês numa época diferente. Também, a partir do ano 2000, também não é a época de hoje, é outra época. Mas José Pina é um pouco mais atrás e apanhou os leões todos, pá. Alguém ali mandavam-me meter nos leões. E tem histórias, eu ria-me com ele, pá. E os vídeos, uma coisa impressionante. Pequenino, e vou eu. Achas que mudou em termos de mentalidade alguma... Claro que a evolução tem que mudar, faz mudar alguma coisa, mas
Achas que a maneira como se encarava o kickbox era melhor antigamente ou agora? Ei, essa pergunta é muito difícil. Eu posso dizer o que é que eu gostaria que acontecesse mais no kickboxing. Pode ser assim? Pode. Melhor. Mais diálogo, Yeah. mais conversas, mais trocas de ideias. As pessoas serem expostas por aquilo que elas pensam. Isso eu acho que é Claro, claro. importante. Pois, Isso é o eu próximo. também concordo com isso. E por eu concordar com isso é que eu tomei a iniciativa deste pequeno projeto. Pá, mas eu deparo-me a convidar tanta gente que diz que não quer falar. Epá, não querem, azar, meu. Mas tem que haver Eu também, forças que levem a convidar as pessoas. Isso olha, acho que é importante. a produção está a dizer que eu tenho que jantar. Amor, eu não vou interromper já. Eu quero jantar a fazer este direto. Traz-me um jantar que eu janto aqui. Yeah. Não, eu vou-te explicar. Tenho que ir trabalhar às 9 da noite. Às 9 da noite vou trabalhar. Eu quero Opa. aproveitar isto o máximo que puder. Ah, mas a gente depois pode marcar isto não para agora, mas daqui a uns meses voltamos outra vez. Pronto, não seja por isso, eu também não Claro, vou claro, embora. claro, claro, claro. Não, mas pronto, desculpa que perdi assim um bocado o raciocínio. Tu Não disseste faz que mal. querias que houvesse mais diálogo. E eu disse que Acho que estás a promover uma coisa importante. claro, só que pá, eu não posso obrigar as pessoas a falar, não é? Porque é o que eu digo. Isto aqui, as pessoas não são obrigadas a responder a tudo o que eu pergunto. Eu tenho a Sim. minha curiosidade. Eu faço-te uma pergunta. Se tu achares que essa pergunta não te é conveniente, tu pegas e dizes: olha, Tiago, vamos passar à frente com essa aí, não quero responder. E eu só tenho que respeitar isso, porque eu não estou aqui, mais uma vez eu vou dizer que não estou aqui como sniper. Por acaso hoje estou camuflado, mas pronto, não estou aqui como sniper a querer mandar ninguém abaixo. Mas pronto, visto que tu és um open mind como eu, quem excluías do kickbox? Não excluir ninguém, meu. Não se exclui ninguém. As pessoas depois vão perceber que têm que se ir embora por si próprias porque não estão no sítio certo. É mais isso. Chegou para mim, acho que foi muito construtivo e acho que foi muito lúcida essa resposta. De acordo com uma manifestação. Já fizemos. A manifestação tem que ser interna. Tem que ser entre nós, não para fora. Nós temos que nos manifestar entre uns com os outros. Mostrar realmente aquilo que pensamos. Porque foi feita uma manifestação em 2012, a qual eu participei. Mais de 400 ou 500 pessoas participaram e foram ao IDJ, ao IPDJ na altura, e à Assembleia da República. E o poder político não soube o que fazer com aquilo. Não percebeu. Na realidade, eu acho que aquilo foi uma grande manifestação de força. E sinto muito orgulhoso às pessoas que participaram, deram um bom mote, que o kickboxing não estava bem e que o kickboxing era deles. Eu desconheci isso. Manda-te o vídeo, tu vês, já foi feito. Olha, eu se tivesse conhecimento disso, eu ia equipado e tudo com as luvas. Boa, opa, tu vais ver o vídeo, mas já umas fotografias ali de uma malta que estava de luvas. Equipado, olha, levava assim carro e tudo, estou-te a dizer. Sabes qual foi a palavra de ordem nessa manifestação? Viva o kickboxing! Eu gostava que olha, uma pergunta que eu te vou fazer. Já falámos aqui um bocado, mas rodeámos essa conversa. Esta saída da ACO, esta entrada na isca, o que é que tu... e como é que achas que vamos começar a ser vistos? Porque não achas que o que a gente conquistou até agora vai ser um bocado desvalorizado? Essa também é uma pergunta complexa. Atenção que a história não se apaga com saídas de federações internacionais e entradas, porque já houve muitas alterações. Mas é esquecida. Não, porque a tua reputação... Deixa-me dizer-te uma coisa. A tua reputação, a nível de país, na minha opinião, vê-se muito dentro do ringue. Estás a compreender? Agora, o teu argumento pode ser é que pode haver aqui um hiato de participação internacional pelo facto de não estarmos na WAC, não aparecermos. Pá, os meus votos, que são iguais aos teus, é que esta situação se resolva o mais rapidamente possível para todas as pessoas que estão dentro da modalidade poderem retornar ao panorama e que não haja um hiato de participação em competições internacionais. Mas eu acredito que, pá, isto tudo depende da vontade dos agentes desportivos, na minha opinião, sempre como a mão está nas pessoas, pá, não está em mais ninguém. E isso vai ser a parte mais fulcral para que isto possa se resolver com alguma brevidade. Eu acho que é isso que... É todo o interesse das organizações que isto se resolva, qualquer uma. Da WACO,
da Secretaria de Estado, do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, da Confederação do Desporto. A malta quer que as coisas estejam internamente resolvidas. Eu penso que se houver uma grande unidade por parte dos agentes do desporto, que agora é bastante necessária, as coisas terão um rumo de maior brevidade. Não achas seja que... qual o caminho que for. Seja o caminho que for. Tem que Não ser achas respeitado a vontade das pessoas. Sim. É o que eu digo, independentemente de quem está, ou quem fica, ou quem de futuro fique, ou que vá. Eu quero é que os jovens possam continuar a poder sonhar, porque imagina, quanto tempo é que a gente vai estar fora da ACO? Não achas que a ISCA, em termos profissionais, sim senhora, tem os maiores palcos a nível mundial, tem o Glória, eu já falei isto noutras entrevistas, mas em termos amadores, é uma liga abaixo, é uma segunda liga. Não achas que Não as quero crianças ser... vamos estar a retorcer um processo que tem demorado a construir? Sim, amigo, mas deixa-me lá ver a minha opinião sobre a ISCA. A ISCA é uma entidade privada que segue regulamentos próprios, funciona como um estilo de empresa, digamos assim. Estamos a falar de uma coisa completamente diferente de uma federação internacional. Desculpa-me se não estou a ser bastante claro, porque percebo muito bem como é que funciona o panorama olímpico e como é que funciona o reconhecimento destas organizações a nível internacional. Para o kickboxing, acredita que só há o ACO. Não interessa nada se a ISCA se está com a Glória ou não, porque amanhã há um acordo entre os managers da Glória e da ISCA, e a ISCA sai fora e entra outra. Nem tem que entrar a ACO, pode entrar outra. É que ao eles próprios organizarem-se para que assim o seja. Não te esqueças que há a Glória, há o Kunglun, tens várias organizações. O que interessa é, portanto, a nível profissional não entrar por aí. É a mesma história do boxe entre as organizações que tutelam o boxe profissional e a AIBA no âmbito do desporto amador. Na minha opinião, acho que, efetivamente, estamos a comparar o 8 com 80, não tem nada a ver, não é? Uma organização, até mesmo por parte daquilo que eu te acabei de falar, do respeito pelos regulamentos de boa governança, o respeito pelos valores, não haver controles antidoping também é uma grande falha, isso não, são coisas que não abonam sequer até estar a dizer que isto é sequer uma alternativa viável. Eu até acho, na minha opinião, mais uma vez, quem é que vai ser prejudicado? Sim, quem vai ser prejudicado aqui são os agentes esportivos porque acabam por não ter esta opção. Mas eu acredito que esta é a minha observação e posso estar errado. Mas a UAC tem todo o interesse em resolver esta situação o mais rapidamente possível e garantir que os atletas portugueses tenham acesso à Federação Internacional. Eu acredito que sim. A UAC temos aqui um handicap, é que a UAC tem que respeitar um conjunto de procedimentos que levam algum tempo. E tem que ser mesmo assim, que é para garantir que as coisas são justas, que são criteriosas. Não é eu gosto de ti, entras tu, agora não gosto de ti, tu não entras. Isso não existe ali. Senão eles correm o risco do Comitê Olímpico Internacional dizer assim, amigos, carrega esta barraca isto, não queremos nada a ver com isto. Até porque o Comitê Olímpico Internacional, que é uma casa que eu conheço bem, não dá a mínima hipótese, amigo. Aquilo é tudo visto e olha que eu conheço as pessoas que fazem relação com pessoalmente, como te conheço a ti. Pessoalmente conheço as pessoas que fazem a gestão deste tipo de organizações. Portanto, aqui é preciso perceber qual é que é a dimensão da UAC. O que eu acredito é que a UAC quer trazer a Portugal o mais rapidamente possível. Mas são os termos que eles querem que aconteça. Eu gostava que sim, porque visto que agora somos considerados um desporto olímpico, certo? Exatamente, desde 2018. Eu acho que é o pior momento para se estar a atravessar esta crise, meu. O pior momento. Sim. Eu acho que, repara, eu faço um paralelismo com 2014. A UAC na altura também tinha o apoio a uma federação que era a Kickboxing Portugal, que era a UAC Portugal, neste caso em concreto, e pelo facto de não ser uma modalidade que estava reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, não tinha o peso que neste momento tem. A UAC está num muito bom caminho. Está mesmo às portas para ser uma modalidade dentro do programa olímpico. E Portugal tem que fazer todos os esforços possíveis e imaginários para entrar dentro desse comboio. Eu concordo contigo. Nós temos que todos trabalhar no sentido de reaver a UAC em Portugal. É assim que eu vejo. Isto eu desconheço e ainda bem que tu estás dentro dessa área. O que é que vai trazer de bom ou de extraordinário um dia podermos ir
representar nos Jogos Olímpicos? Ui, amigo. E pá, essa pergunta é $1 million per question, meu, porque isso é. Portanto, ser atleta olímpico é ser um atleta distinguido dentro do panorama como atleta a nível mundial. Os Jogos Olímpicos, eles são a celebração máxima daquilo que se chama a Olimpíada, portanto, o movimento olímpico. O movimento olímpico tem a sua tradição desde 1894, não é? Desde a sua fundação, não vos querendo maçando, mas o olimpismo não são Jogos Olímpicos. O olimpismo são uma filosofia de vida que coloca o desporto ao serviço da humanidade. Ou melhor, que torna o desporto uma ferramenta para aquilo que nós falamos, de dar saídas aos atletas para o desenvolvimento da sua personalidade, para que Portugal seja um Portugal melhor. O kickboxing, ter a entrada do programa dos Jogos Olímpicos, coloca-os dentro de uma baliza muito restrita, mas que vai dar vai dar passos de gigante no âmbito da possibilidade do kickboxing ter significado social, percebes? Para ter mais importância como desporto no panorama mundial. E isso para nós é ótimo, porque somos vistos de outra forma. Estás a compreender? Apesar que eu acho que vai ser um processo que ainda vai demorar um bocado. Em Portugal vai ser um processo que ainda vai demorar um bocado. Nós não temos essa mentalidade. Sim, a cultura desportiva é muito virada para o futebol. Concordo contigo. Não temos essa mentalidade. Nós não temos aquela mentalidade de, porque o ser um atleta olímpico e ser, como tu estás a explicar, o viver as Olimpíadas tem que se fazer daquilo um modo de vida. Penso eu que seja assim. Sim. E eu não acho que ainda estamos preparados para fazer isso. É uma coisa excepcional. Sério, eu sinto muito orgulhoso de fazer parte do movimento olímpico, estar próximo do movimento olímpico. Tenho uma visão muito clara relativamente ao que foi. Sou muito crítico, nem tudo está bem, atenção. Há coisas que devem ser melhoradas. Temos que também temos que aceitar bem a crítica dentro do movimento olímpico, porque se a gente tiver tudo bem, estamos mal, não é? Então, sou muito crítico em relação a muitas das questões dentro do movimento olímpico, mas como ideologia de princípio, protagonizada por Pierre Coubertin, na altura, sou fã, não é? Tipo, é mesmo isto. Uma dúvida que eu tenho, se calhar vais-me conseguir responder. A partir do momento que nós estamos inseridos nos Jogos Olímpicos, tem que haver um projeto olímpico, certo? Sim. Quem é a identidade que vai tomar conta desse projeto olímpico? Imagina, na área do kickbox, é a federação ou vai ser criada alguma organização que tome conta desse projeto? Não é bem assim. Aquilo depois estabelece uma parceria entre o Comitê Olímpico de Portugal e a Federação Nacional no âmbito de fazer um esforço conjunto na preparação para os Jogos Olímpicos. Mas não se pode confundir uma coisa, que é o Programa Olímpico de Preparação dos Atletas para a participação nos Jogos e todas as outras questões que estão à volta do olimpismo, desde programas de igualdade de género, programas contra a discriminação no desporto, programas que têm a ver sobre a sustentabilidade e criação de emprego e de negócios dentro do desporto. Já viste o que é um gajo ter um programa para criar emprego às pessoas que estão ligadas ao kickboxing, pá? Olha, deixa-me só trocar aqui a câmara. Espera aí que esta aqui está a borrar. Já estou com pouca bateria. Eu vou comendo, que às 9 horas tenho que trabalhar.
Estou em live ainda. Carrei aqui num botão qualquer que isto. Nem sei se deixou de dar, se não deixou, deixa-me ver aqui. Leandro, adicional stream, já está. Estava no backstage, pá. Pô, Já estava a ver. Eu e os Peraí. dois. Estás a aprender, meu, mas estás a ir lá. Não há problema. Estou em lá. O Comitê Olímpico Internacional tem, pá, além de ter um peso institucional brutal, dentro do. Pá, toda a gente. A marca mais conhecida do mundo é os Anéis Olímpicos. Não é a Nike, nem a Coca-Cola, meu. É os Anéis Olímpicos. E muito do revenue que vem para projetos de desporto, muito ligado aos valores olímpicos, educação olímpica, programas de educação, prevenção do racismo no desporto. Agora tenho estado a estudar, vários outros tipos de programas que eles têm, bastante interessantes, que têm a ver com a manipulação de resultados no desporto, por exemplo. Isto acontece muito no desporto, as apostas esportivas, etc. Bastante interessante. Pá, e o kickboxing só tem vantagens de entrar dentro deste. Nem só é por causa de receber dinheirinho, porque vai agora entrar dentro dos Jogos Olímpicos. Atenção. É por causa de todo o enquadramento e o reconhecimento a nível internacional como organização pelo facto de estar no programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Já viste o que é teres o para kickboxing? Desporto adaptado. Muito agir, pá. Muito interessante. E mesmo isso aí ajuda um bocado, eu acho que ajuda um bocado que apesar de que acho que em pleno século XXI e em 2021 já estamos muito bem em relação àquela tendência que quem praticava o kickbox era só pessoal de bairro. Hoje em dia já não, já se vê várias classes sociais a praticar o desporto. E acho que isto vem ajudar ainda mais a visibilidade e o reconhecimento que o kickbox tem, para os jovens, quando bem aplicado. Claro. Isto vem dar um bocado mais de visibilidade no nosso desporto. Eu também concordo que isto só traz coisas boas. Mas lá está. Isto às vezes as coisas boas virem e haver uma boa aplicação e uma má aplicação, pois vai criar uma diferença muito grande na gestão. Pensa assim, Portugal neste momento tem que considerar aquilo que tu disseste da pandemia. Estamos a passar momentos difíceis, mas vai-nos permitir ganhar ferramentas para depois, quando os desafios mais tarde vierem, nós estarmos mais bem preparados. Pá, eu espero que as pessoas tenham também essa mentalidade, que isto seja como uma seta. Estás a puxar a seta para trás para ganhar balanço. Quando isto depois tiver a oportunidade de largar, que as coisas... Se a gente sejamos no kickboxing a melhor seleção, os melhores do mundo, porque já tivemos um conjunto de desafios tão grandes que agora vai-nos permitir resolver os outros problemas de uma forma bastante simples. Temos de ter esta visão, pá. Eu, pelo menos, sou muito otimista a esse nível e espero que consiga também comprar este otimismo para as outras pessoas e pensar que, pá, as coisas só têm que melhorar, só têm que melhorar. É nesse sentido que tenho que manter este otimismo. É assim, amigo. Vou-te fazer mais uma pergunta. Dentro deste âmbito e desta conversa que a gente teve, um sonho que tenhas realizado ou que ainda queiras realizar? Dentro ligado ao kickboxing, um sonho que eu gostaria de ver. Isso é uma pergunta... Porque eu, como atleta, tinha sonhos, agora como adepto tinha outros sonhos. Eu acho que um dos meus maiores sonhos ligados ao kickboxing é que, efetivamente, o kickboxing se afirme como um caminho para a felicidade das pessoas que estejam envolvidas dentro do... Bogo, deixa-te ouvir. O kickboxing... Estava a dizer que um bom sonho, era uma coisa que eu gostaria de ver, era que o kickboxing se afirmasse como um caminho para a felicidade das pessoas que são os seus agentes e os seus amantes. Sim. Concordo também. Estou por assim um patamar, uma visão, mas acho que seria idealizável. A malta que está no kickboxing consiga basta ter uma visão positiva e que eu concordo. Também era uma coisa que eu gostava muito. É o que eu digo. Eu sonhos
já não tenho. Tenho objetivos de vida a partir do momento que sou pai, porque isto só para finalizar, tu és um vício aqui, pá. Estou aqui contigo, só me apetece falar. A produção agora está a encher o copo do vinho. Tu estás bem assistido, que o meu nem sequer um pinho de draja. Mas eu vou-te dizer, já vi qualquer coisa, até já me passou, perdi-me. O que é que eu ia dizer? Perdi-me. Trouxeram Estás o com vinho. uma futuro da modalidade e porque tu tinhas alguns sonhos que queres concretizar. Eu estava a dizer, isto só para finalizar rápido, porque isto há pessoas que sonham pequeno, eu como sempre fui pobre a pedir, há pessoas que têm sonhos pequenos, sonhos médios e sonhos muito grandes, e às vezes quando têm sonhos muito grandes não os conseguem realizar. Eu como sonhei baixinho, eu com 41 anos, tenho os meus sonhos todos realizados. Óbvio, objetivos de vida eu vou ter a partir do momento que sou pai e que estou à espera de mais uma filha, que já falta um vizinho, que aqui a produção está a um mês de me dar mais uma, a produção. Opa, é a coisa mais... Objetivos de vida vou ter sempre, não é? Agora, sonhos, eu, para ser sincero, com 41 anos, realizei os meus sonhos todos. Mas gostava mesmo que todos os jovens deste desporto conseguissem realizar os seus sonhos. Tem que ter cuidado com os sonhos. Olha, um bom sonho para nós dois. Conseguirmos ser um motor catalisador para que os outros consigam conquistar os seus sonhos. Boa. Agora, última pergunta para a gente ir embora, que eu tenho que ir trabalhar. Tu és chato. Eu estava aqui 5 horas a conversar contigo. Quem é que achas que eu devo entrevistar? Epá. Diz-me alguém que eu ainda não tenho na lista. Não, pá, o Pina, meu, José Pina. Porque eu gosto muito dele, de falares com o Diogo e com a Maria, por exemplo. Não me ajudaste um caralho. Não me ajudaste um caralho, que já tenho ele na lista. Vou-te mostrar. Só que eu tenho andado aqui a seguir... Pronto. Eu escrevi os nomes aleatoriamente e então tenho andado aqui a seguir a lista. Pronto, estou a ser fiel à lista, mas vou-te mostrar onde é que está aqui. Tenho que o ter aqui. Olha, não, este. Está aqui, olha. Grande Pina, pá. Até tenho. Uma história de vidas, pá. Não. 37. Pina de Mirandela. É como eu tenho. Pessoas que eu acho que seriam interessantes falar. O Pacheco era interessante. O João Oliveira da Madeira era interessante. O José Pina era interessante. São pessoas que falam muito com o coração. Eu gosto de ouvir essas pessoas. Realmente dizem aquilo que pensam. Não tem cá, oi, tal. Não, falam e falam aquilo que estás. Se calhar estou a falar contigo, estou a chorar, pá. É interessante ouvi-los falar. Eu, pelo menos, da minha perspectiva. Já tinha dado a dica de falares com o Diogo e com a Maria, que estão uns cromos a fazer lives super interessantes, mas um formato diferente. Eles fazem-te uma pergunta, tu fazes uma pergunta a eles. Isto seria super interessante. Os gajos fazem perguntas bem pertinentes também. Olha, já falei com o Diogo Calada, já mandei essa deixa. Ele disse, não sabia que o Tiago fazia live. Não, também tenho aqui a Maria, o Pacheco ainda não tinha, mas depois vou-te pedir um favor. Depois, quando a gente desligar, pelo menos seja se me conseguires o contacto do Pacheco. Está bem, eu tenho ele no Facebook, se não tem erro, se ainda se não houve aqui alguma coisa que possa ter destruído, isso eu vou-te passar isso, está bem? Está bem. Olha, meu irmão, da minha parte só tenho que agradecer. Olha, que eu fui um gajo que trouxe uma novidade, foi um estúdio. Eu trouxe do estúdio. É verdade. Fico registado aqui que este novo formato e ainda vai melhorar, que eu agora ainda vou aprender a mexer mais nisto. Vai melhorar. Este novo formato foi aqui o Leonardo que me ensinou aqui a mexer e que, olha, para mim está top. Mas que isto ainda dá para melhorar, porque eu tenho feito isto. Mas eu agora também em fevereiro vou entrar de férias, eu vou tentar dar mesmo aqui uma evolução a isto, criar um canal do YouTube, tentarem fazer isto pelo Insta, que é para conseguir apanhar os dois públicos,
porque eu, através do Insta, consigo passar eu não sei, eu aqui posso pôr a fazer o direto nos dois lados. Não, por acaso no Instagram não dá só para o LinkedIn. Tens de ter uns códigos especiais, pá, mas isso é muito tamanhoso. Já aí já estás no level engenheiro de informática, até nem eu atingo. Depois de arranjar aqui alguma questão. Mas olha, que fique registado que o Leonardo é que me pôs aqui em modo, num formato aqui mais evoluído. Mano, vai lá pegar a bola. Tenho que te agradecer. Vais jogar a bola tu? Ah? Não, vais tu é que vais vergar a bola. Eu vou vergar a bola. Eu vou comer pizza, pá, que as minhas filhas estão a fazer pizza, vá. Meu irmão, olha, muito obrigado, grande abraço e pá, vamos falando. Grande abraço. Até à próxima. Pessoal, mais uma vez, obrigado por nos terem seguido aqui. Partilhem, não se esqueçam. E amanhã ou depois já terei aqui mais novidades de quem é que será a próxima pessoa a ser entrevistada. Mas pronto, quero agradecer ao pessoal que tem estado a apoiar aqui este projetozinho e agradecer também aqui de coração ao Leonardo, que foi uma pessoa para mim muito fixe de ouvir falar, foi muito bom ouvir falar o Leonardo e aprendi algumas coisas com ele. Pessoal, só tenho que vos agradecer, grande abraço e não se esqueçam, partilha, sempre a partilhar, grande abraço.